Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas. A gente vai dar início fazendo a nossa prece de abertura. Mais uma vez agradecendo ao plano espiritual por mais esta oportunidade de bênçãos e de luzes em nossas vidas. Que Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso Mestre querido, esteja presente sempre em nossas vidas, nos abençoando e nos iluminando espiritualmente, e que a noite de hoje seja mais uma oportunidade de bênçãos e de luzes para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos quase acabando o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Tem a mensagem de hoje e mais a mensagem da semana que vem. A mensagem de hoje é Benefícios pagos com a ingratidão, é de um guia protetor em 1862. Tem uma pergunta aí antes do texto. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas com a ingratidão pelo bem que fizeram, não mais o fazem com medo de encontrar outros ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, pois fazer o bem apenas para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. É também um orgulho, pois elas se comprazem na submissão do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus recompensará aquele que assim não procede. É preciso sempre ajudar aos fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem fazemos o bem não saberão agradecer. Sabei que se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará muito mais do que se fosseis recompensados pela sua gratidão. Deus permite que sejais muitas vezes pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Além disso, como sabeis, se esse benefício momentaneamente esquecido não trará bons frutos mais tarde, ficais certos, ao contrário, que essa é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós mesmos, e não em benefício dos semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ser ignorada aqui na terra, mas quando o espírito tiver se separado da matéria, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar essa dívida em outra existência, muitas vezes aceitando uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitades, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício nunca é perdido. Mas tereis trabalhado em proveito próprio também, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os elos que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, admiraríeis bem mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para ele chegardes. É uma, é uma necessidade que nós temos, muitas vezes, de querer ser recompensado por um bem que a gente faz. Mas esse texto, acho que vem bem a calhar para a gente refletir sobre as nossas atitudes. E eu destaco aqui uma frase que inclusive já está destacada no próprio texto, né? Tá aí para vocês verem, né? Essa parte que está em itálico, e até vou destacar aqui com o mouse também para vocês é, poderem, é, poderem perceber, né? Deixa eu destacar melhor aqui, ó. Se Deus permite que sejais muitas vezes pagos com a ingratidão, é para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, é para a gente pensar e refletir sobre essa recompensa que muitas vezes não é necessária e que é muito mais válido perante aos olhos de Deus fazemos esse bem e aí sim recebemos, digamos, as recompensas divinas, porque a gente está fazendo o bem pelo bem, como a gente já vem falando aqui em outros programas.
que isso faça parte do nosso comportamento diário. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente fica pensando, poxa, né? Ajudei ali fulano, ele nem um muito obrigado ele me deu. Muitas vezes a gente percebe isso, às vezes dentro da família, pessoas que são ajudadas dentro da família, às vezes não são devidamente, não recebem o devido agradecimento. Às vezes o momento de cada um, o momento de alguém que esteja recebendo, né, um benefício, às vezes naquele momento a pessoa está tão ali envolvida no seu problema, está tão envolvida na sua dor, que ela não consegue às vezes perceber que está sendo ajudada, que está sendo beneficiada, e às vezes não tem essa condição ainda de ser grato por aquilo que está recebendo. É claro que no mundo ideal seria ótimo se nós pudéssemos ter também o sentimento de gratidão, recompensar aquele que de alguma forma está nos ajudando, mas vamos fazer o bem pelo bem. Eu lembro aqui, acho que eu já até contei esse episódio aqui, eu trabalhava de voluntário na Livraria Espírita aqui em Sorocaba. É um trabalho que tinha um plantão de fluidoterapia, né, um plantão de passe, que aliás era um trabalho fantástico, né? Fiquei muito triste quando infelizmente acabaram com esse trabalho maravilhoso que tinha ali, que ajudava muitas pessoas, mas que nós, né, que trabalhávamos ali, nós éramos os mais ajudados. A gente saía dali leve, a gente saía dali feliz, a gente saía com um sentimento de recompensa pelo bem que a gente estava prestando, né? A gente estava ali doando do nosso tempo, né? Horinhas, né? 2 horinhas que a gente ficava ali, mas era um trabalho era uma recompensa que a gente recebia, era muito legal mesmo trabalhar ali. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar ali, eu era mais jovem ali da turma, né? Eram mais senhorinhas que trabalhavam. E tinha uma senhorinha ali, a dona Cleide, né? Que, né, tem um carinho enorme por ela. Ela era meio que a mais experiente ali da turma, né? Tava mais tempo ali trabalhando naquela tarefa. E sempre uma senhora no final da tarde, e ela sempre chegava ali, não conversava com ninguém, chegava, sentava ali para tomar o passe, ia embora, né? Chegava e ia embora e não falava com ninguém, né? Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem muito obrigado, enfim. E eu, quando fui, né, aplicar o passe nela, eu estranhei, né, que ela, né, simplesmente recebeu e foi embora. E aí nunca me esqueço, né, da frase da dona Cleide, né, falou, filho, a gente tá aqui para trabalhar, a gente tá aqui para servir. Não importa se as pessoas chegam aqui e não agradecem a gente, vamos fazer o nosso trabalho. A gente tá aqui para isso. E eu nunca me esqueci disso, é uma frase que eu levo, né, pro resto da minha vida, porque muitas vezes a gente, inconscientemente, a gente às vezes espera a devolutiva das pessoas. A gente nunca quer ser recompensado, né, com ingratidão, mas que a gente possa pensar a respeito disso e não se importar com isso. Que isso não seja um motivo de sofrimento para a gente. Ai, puxa, ajudei ali tal pessoa, fiz ali e não fui reconhecido. Não importa. Que a gente faça, seja lá qual for o bem que nós fizermos, que a gente faça de coração. Porque esperar algo em troca das pessoas, aí a gente vai se decepcionar, aí a gente vai ficar triste, revoltado muitas vezes, e isso não é bom. Aí anula a nossa ação boa. Se a gente faz algo e fica revoltado porque não recebeu agradecimento, então aí tudo bem que a gente fez acaba, né, meio que sendo anulado. Lógico, quem recebeu será beneficiado, mas o nosso coração vai ficar aquela mancha, né? De que, puxa, eu fiz o bem, mas estou esperando algo em troca. Que a gente faça o bem pelo bem, como já foi dito aqui outras vezes. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias.
Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.